Escutando bem. Qualquer coisa, confirmem aí pra mim. Eu não vou enrolar muito, não. Eu vou só começar. Ah, nem tem como fazer o chat, né? Deixa eu ver aqui se tá rolando mesmo. Vi aqui no meu celular, parece que tá tudo certo. Pessoal, pra quem me conhece normalmente, hoje eu vou falar um pouquinho, uma pegada um pouco mais séria, né? Primeiro, vou agradecer e dar boa noite para todo mundo, né? Que você tirou um tempinho aí para assistir aqui o encontro, significa muito para mim. E, bom, para dar uma contextualizada aqui no que está rolando, né? Eu fui convidado por um amigo meu para dar uma palestra, uma apresentação, né? Não sou palestrante, para dar uma palestra, uma apresentação na USP de Ribeirão, né? No departamento Matemática Aplicada a Negócios, né? E o tema que ele queria que eu conversasse sobre fosse a experiência que eu tive em termos de estágio, né? E eu falei para ele, Rafa, não posso falar isso em público, enfim, em universidade por questões de simplesmente confidencialidade, né? Deixa eu sair aqui do WhatsApp, por questões de confidencialidade, né? Então eu falei, mas ó, vamos fazer uma coisa diferente aí que eu vou fazer acontecer, né? Vamos pensar alguma coisa. E a gente chegou à conclusão de que era super legal conversar comportamentos que os cursos de exatas, benefícios que o curso de exatas pode te proporcionar, né? Mas também pode te atrapalhar, né? Sem o devido cuidado, né? Então, bom, fiz uma palestra inteira para isso, né? O próprio título aqui, Curso de Exatos e o Mundo Corporativo, como ir além da academia, né? Ou seja, academia, quando eu digo academia, eu me refiro à faculdade, né? Então, quais são os pontos benefícios que um curso de exatos ele pode agregar para sua formação profissional? E na contrapartida, quais são os outros pontos que talvez você deve tomar cuidado para desenvolver, para você não ter uma formação profissional prejudicada, né? Então, esse vai ser o nosso tema principal de conversa hoje, né? Sobre isso que a gente vai falar. E para começar, eu acho que todo mundo que talvez possa assistir me conhece, né? Eu sou esse carinha aqui, tenho 20 anos, eu faço engenharia de produção na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Estou no quinto período, indo para o sexto agora, daqui a um mês. E aqui eu coloquei uma linha, né, para representar um pouco da minha experiência profissional. Esse aqui é a logo do colégio em que eu estudei, né, o Colégio Santa Úrsula, Instituto Santa Úrsula em Ribeirão Preto. Eu coloquei ele aqui não só porque estudei lá, mas foi onde eu tive um primeiro contato profissional, entre aspas, com qualquer tipo de atividade profissional, né? Eu dava aula de física para as turmas mais novas, então eu dava três dias na semana eu dava aula, né, a tarde inteira, então terça, quarta e quinta eu fiquei um ano em alguma coisa de fato ensinando física, né, para molecada que era mais nova, tá? E isso, de certa forma, eu era muito novo, né? Então contribuiu bastante com o jeito de conversar com as pessoas e de tentar transformar as coisas difíceis em uma linguagem mais simples, né? Em 2019, acabei publicando meu livro de física, né? De física mecânica, mecânica clássica, mecânica newtoniana, que seja, tá? Comecei a escrever ele no começo de 2018 e terminei em agosto de 2019. Teve uma galera que também foi na festa de publicação, foi super legal, então é um achievement que eu considero bastante na minha vida, assim. Em 2019, acabei por entrar aqui na faculdade, na UFTM, no curso de engenharia elétrica, né? Tanto que aqui em 2020 tive uma experiência na empresa júnior da engenharia elétrica, na empresa júnior de engenharia elétrica aqui da UFTM. Eu fiquei pouco tempo porque eu troquei de curso, né? Então a gente achou o mais racional, assim, que eu não ficasse tanto tempo, né? Então deu para sentir um pouco do gosto da coisa, contribuir um pouco com a meta, fazer contato, enfim, e foi um trabalho bem legal também, porque ali eram clientes reais, né? Então, de certa forma, tem uma influência grande. E tive um gap aqui de 2 anos, né? A pandemia, só fiquei estudando, enfim. E hoje, né, eu sou vinculado a um escritório, né, de estratégia, né, uma consultoria de business, né, onde eu tive uma participação muito legal numa empresa de capital aberto, né, uma empresa que vale 30 bilhões de reais hoje, né, atualizada hoje, que tem bastante atuação pelo Brasil inteiro, que, como eu falei, posso não acabar citando aqui, por termos de confidencialidade, mas, enfim, tive um projeto muito legal de reorganização organizacional, né, meio redundante, reorganização organizacional, mas acho que eu gosto de pôr mais como otimização organizacional, que é um pouco mais do que o que eu posso fazer em termos de pessoas, em termos de compliance. A gente vai conversar um pouco mais sobre esses termos, para fazer as interfaces ficarem mais fluidas, né? Interface, quando eu falo interface, também é uma palavra que a gente vai usar muito hoje aqui, contato entre as áreas, né?
interface é contato entre as áreas, né? E digo área, pode ser cliente interno, externo, né? Porque as empresas têm clientes internos, então, de certa forma, você tem que manter um relacionamento, por exemplo, área de qualidade com área de RH, área de qualidade com área de engenharia, às vezes a qualidade está embutida na engenharia, enfim, a engenharia com tecnologia, então você tem clientes internos, aquela questão que não é da produção não vai se tocar, né? Mas tem os processos, eles têm um papel triplo, né? Então eles são fornecedores, produtores e clientes também, alguma coisa desse tipo. Então, existem clientes internos dentro de uma empresa, você presta serviço para os seus clientes internos. Então, mais ou menos, o meu trabalho ali, eu auxiliei num projeto de curto prazo ali, de 5 meses, de como otimizar essas interfaces, né? Mas o ponto aqui não é falar de mim, né? O ponto aqui é a gente conversar nós mesmos, né? Aqui eu botei umas fotos, né, para fazer um storytelling um pouquinho mais legal, para dar um pouco mais de empatia também. Esse aqui sou eu em 2017, se eu não me engano, ou 2018, eu não tenho certeza, tá? Mas eu no começo eu ensinando física para molecadinha, né, pro pessoalzinho. Aqui sou eu no dia do lançamento do meu livro e aqui sou eu quando eu passei em elétrica. Aqui essas 3 fotos sou eu em São Paulo, nesse aqui é o time da consultoria. Essas 2 ferinhas se formaram no ITA, né? Então já dá para ter uma noçãozinha de que talvez eu entenda um pouco de como conversar com alguém que seja um pouco mais racional, que talvez tenha a comunicação, não digo defasada, mas um pouquinho mais travadinha, pessoas que são muito cartesianas, né? E é natural do perfil deles, são pessoas incríveis que me ajudaram muito no meu desenvolvimento. Aqui em São Paulo também, no escritório dessa empresa, no prédio dela aqui, que eu não conseguia me segurar, me contentar, então foi bem gostoso, foi bem legal. Então, bom, basicamente é isso. Então agora a gente vai começar a conversar de verdade. Eu acho que um primeiro ponto legal é o que a gente pode falar mais ou menos os benefícios de fato de um curso de exatos, um curso que, sei lá, matemática, engenharia, contabilidade, enfim, um curso de exatos, os tipos de benefício que eles podem oferecer para o desenvolvimento da sua carreira profissional, né? Que tipo de profissional você vai ser, tá? Então a gente tem essa visão, né? A gente passa por tópico, em tópico por tópico daqui a pouco, mas a gente tem essa visão de que os profissionais de exatas, eles são aqueles caras que têm uma facilidade um pouco maior com números, que propõem soluções quantitativas, né? Então, assim, é uma pessoa que conversa bem com os números, né? Que tem a capacidade de resolução de problemas um pouco mais estruturada que as demais pessoas, porque é uma pessoa, um profissional que consegue colocar fluxo, consegue colocar ordem nas coisas, né? De forma organizada. E organizada que eu digo é em separação de processos mesmo, né? Então, é uma pessoa que é extremamente organizada e isso é um benefício que é imensurável, como está escrito aqui, não tem dimensões, é muito positivo você ser organizado. Então, ele consegue olhar para um processo complexo como se fosse um novelo de lã e ele consegue destrinchar isso, né? E colocar numa solução. Às vezes, o que pode acontecer, justamente esse nosso principal tema aqui, desse nosso diálogo hoje, é o profissional ele não conseguir transformar esse problema, é, não transformar o problema, mas transformar a solução do problema em algo palpável para as demais, né? Porque no ambiente profissional nem todo mundo tem a mesma formação que você, né? Então isso acaba podendo talvez te prejudicar se você não tem essa comunicação fluida para fluir entre as interfaces, né? Então, mas enfim, é um plus. O cara, o profissional, ele tem essa capacidade de propor soluções acerca de problemas complexos, né? Então, aqui, questionamentos analíticos. Então, você consegue, os números, né, são muito mais claros para as pessoas de curso de exatos, sejam matemáticos, engenheiros ou contadores, né? A gente vê um número, a gente consegue enxergar tendências ou talvez caracterizar alguma situação justamente por conta dos números, né? Então, consequentemente, o profissional de exatas ele propõe soluções que são realistas, né? A não ser que o cara tenha um profissional tenha um delírio, enfim, alguma coisa que acontece, mas ele consegue, com o número, é uma linguagem muito acessível, muito tranquila, acaba que ele consegue propor com certa facilidade algumas coisas que são mais realistas, né? E tendência mais rígida a respeitar processos, porque ele entende, na verdade, que tudo é um processo, né? Ele entende que as coisas têm fases e passo a passo se faz o grande, né? Então, acho que, de forma geral, linkando os benefícios de um profissional de exatas, os pontos positivos em termos de exatas mesmo, em termos quantitativos, é justamente esse, que ele é um professor organizado, que tem a capacidade de entender problemas complexos, pensamento estruturado, enfim, né? O que a gente tem que trabalhar aqui, na verdade, é que, de acordo com a Fundação Carnegie, que é simplesmente um fundo
criado por Dale Carnegie, que é um escritor que já é velhinho, morreu faz quase um século, mas ele é mais influente do que nunca, né? De acordo com a Fundação Carnegie, né? Um instituto de pesquisas que carrega o nome dele nas costas, né? Também esse dado contém nesse livro aqui, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, que é um livro ótimo, né? É maravilhoso, é perfeito, indico, recomendo com muita força que todos vocês leiam, na verdade, tá? De acordo com esse livro, de acordo com a Fundação Carnegie, todo o nosso sucesso financeiro ele está distribuído da seguinte forma: 15% do que a gente ganha é referente ao que a gente consegue fazer tecnicamente. E 85% está dizendo, diz respeito ao que a gente consegue fazer sobre engenharia humana. E quando eu digo habilidade de engenharia humana, é fácil, a gente coloca num tripé. É exprimir ideias, ou seja, gerar ideias, assumir a liderança, e liderança é um tema complexo que tem bastante discussão aqui. E, enfim, exprimir ideias, assumir a liderança e gerar entusiasmo. Isso é uma habilidade de engenharia humana, é o trato social que a gente vai desenvolver, que a gente vai conversar sobre daqui a um tempinho. Então, 85% do que a gente ganha está vinculado a isso. Então, a partir desse insight aqui, a gente consegue concluir que é muito fácil você contratar um engenheiro barato por um preço que não seja atrativo, um salário baixo, ou talvez um matemático, né? Um matemático, eu não digo nem um professor, o bacharel, o licenciado, eu digo um matemático mesmo, que pode trabalhar num banco, enfim, ou talvez até um contador, né? Não é difícil você contratar um desses profissionais por um salário baixo, justamente porque 15% das habilidades técnicas dele dizem respeito ao que ele ganha. Então, o que ele ganha, 15% é sobre isso. Então, se o cara só tem isso, ele vai ganhar pouco, né? Agora, se o indivíduo tem a capacidade, né, ele tem essas habilidades técnicas, né, e tem as habilidades de engenharia humana, que é justamente esse feeling, esse touch com pessoas, é uma pessoa que está destinada a ganhar bem mais, né? Então, eu não sei se vocês conhecem essa ferinha aqui, essa figura aqui. Provavelmente, talvez sim, mas muito provavelmente não. Vou tentar dar um panorama um pouco mais desenvolvido. Rockefeller é simplesmente, eu vou falar, antes de falar quem ele é, eu vou falar o que ele seria hoje. Se ele tivesse vivo hoje, ele teria uma fortuna 2 vezes maior que a do Elon Musk. Ele foi o primeiro bilionário em 1927, então o cara tinha um patrimônio líquido de US$ 1 bilhão em 1927. É muito dinheiro para a época, né? Ele tinha uma refinaria de petróleo e o Estado, né, o governo dos Estados Unidos na época, entendia, né, a visibilidade que o governo tinha frente à refinaria dele era que era muito desigual, e simplesmente decidiram dissolver a empresa dele em outras 42 refinarias. Então, uma empresa se tornou 42, enfim, com diferentes acionistas. Claro que ele tinha parte de cada uma delas, mas não deixa de ter sido dissolvida, né? E algumas delas, como a Chevron, por exemplo, vocês podem pesquisar no Google aí, que é super famosa também, super rica, foi uma foi resultado dessa dissolução, né? Dessa divisão, tá? Então ele mesmo dizia que a capacidade de lidar com pessoas é uma mercadoria, e eu pagarei mais por essa capacidade do que por qualquer outra, né? Então a gente sabe, que foi o que eu falei no slide passado, né? Mas colocando isso em termos gráficos, que um indivíduo que só tem as habilidades técnicas, um indivíduo que só tem as habilidades técnicas, ele vai ganhar X. O indivíduo que tem as habilidades técnicas somadas com a capacidade de exprimir ideias, assumir a liderança e despertar entusiasmo nas pessoas, é uma pessoa que vai ganhar 10x. Essa é a estatística, mais ou menos. Tá? Então, sabendo disso, seria natural, então, que todas as instituições de curso superior do mundo inteiro, não só no Brasil, se preocupassem em desenvolver a mais valorizada das habilidades, que é a habilidade de engenharia humana, né? A habilidade com pessoas, né? Que a gente é o trato social bem desenvolvido, né? O trato social, a gente já vai definir ele, é o problema mais comum no dia a dia, né? Sobretudo no mundo corporativo, porque o nosso foco aqui é o mundo corporativo, né? Por mais que, enfim, é onde eu quero seguir minha carreira, é onde eu tive minha experiência, mas isso não necessariamente dá um demérito para tudo que a gente vai ver aqui, né? Porque tudo são pessoas hoje em dia, e a gente tem que ter um trato social bem estabelecido e bem definido, né? Então, por que será que habilidades que desenvolvem o nosso trato social não são aplicadas no nosso dia a dia, né? Então, o trato social, basicamente, se vocês precisarem no Google, tá, vocês vão encontrar que o trato social é um conjunto de normas que prezam por um bom convívio social. São padrões que estabelecem um bom convívio social. Tá? Então, você pode ter um trato social com a sua mãe, com seu pai, outro com a sua namorada ou namorado, outro com seus amigos, com seus professores, com o seu chefe, com o seu subordinado, enfim,
com qualquer tipo de pessoa que ocupe qualquer posição na nossa escala social que a gente tem no dia a dia, né? Seja no trabalho, em relações afetivas, enfim. E o seu trato social, ele é responsável pela sua popularidade. A gente já vai destrinchar cada uma delas, pela sua felicidade, pelo seu senso de valor. Pela sua popularidade, porque é o jeito que as pessoas vão te conhecer, você concorda? Porque, bom, às vezes você é o cara chato, às vezes você é o cara arrogante, às vezes você é o cara que se acha muito, às vezes você é o cara que faz tudo acontecer, às vezes você é o cara super humilde, às vezes você é a pessoa que, nossa, todo mundo gosta. Enfim, o seu trato social, o conjunto de normas que, que você tem no tratamento com as pessoas vai dizer respeito à sua popularidade, né? Vai dizer respeito a como você vai ser conhecido. A sua felicidade, claramente, porque isso está diretamente vinculado Inicial, aos eu relacionamentos gay, que você cultiva, né? bicha, Então, o jeito, a forma que baitola, você mulher. guia os seus relacionamentos, e eu não digo eles somente os afetivos, mas os profissionais também, ele vai culminar na sua felicidade ou na sua tristeza, né? O jeito que as coisas vão Depois se eu vou jogar um desenvolvendo, né? Valorant, mano. E o senso Papo de só valor, papo. porque como a gente viu, Valorant CS, a forma Valorant com que CS, você lida CS, com foda-se. pessoas está diretamente ligado ao seu valor comercial, entre Porque aspas, né? ele E isso aqui eu digo para vive, um ambiente posso corporativo, enfim. crer Então, no a sua amanhã. habilidade de engenharia humana, a sua habilidade no trato com pessoas, o seu conhecimento acerca das pessoas dita o quanto que você vale, né? Dita o quanto que você vale, porque de certa forma você consegue exprimir ideias, assumir liderança e gerar entusiasmo, né? E a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Então, como eu falei, seria natural que as universidades trabalhassem um pouco mais essa habilidade, essa capacidade que é tão valorizada. Então, por que será que isso não acontece, né? Então, a gente que gostaria de entender as pessoas e talvez como elas pensam, ou talvez como fazer elas pensarem da mesma forma que você, ou como fazer com que elas gostem de você sem te desrespeitarem em algum ponto do momento, algum ponto do desenvolvimento dos relacionamentos, né? Ou enfim, como fazer elas concordarem com você, são perguntas comuns que a gente enfrenta no dia a dia, como ser eloquente, como ser influente, enfim, né? Ou talvez como que os grandes líderes quais técnicas eles empregavam nos relacionamentos dele, né? Esse aqui é o Júlio César, né? Que, enfim, conhecidíssimo, e nas biografias você consegue ver vários tipos de comportamentos, justificativas de comportamento que talvez fossem mais favoráveis para a postura que ele tinha de imperador na época, né? Então, enfim, a gente não tem acesso a esse tipo de coisa. E a resposta é muito simples, é porque não existe manual prático, não existe receita de bolo quando o assunto é pessoas, né? Não existe, não existe. Não tem, faça XYZ, depois faz ABC e vai dar tudo certo. Isso não existe. Não existe porque somos todos diferentes, somos frutos de um produto social completamente diferente, né? Cada um de nós nasceu de uma família, que nasceu de outra família, que nasceu de outra família, então a gente saiu sim, somos frutos de duas pessoas, né? E que vieram também de outras, enfim, a gente está sendo influenciado por uma diferença de pessoas muito grandes, né? Então a gente é fruto do produto social e não existem pessoas parecidas, mas não iguais, então não existe manual prático, né? Relacionamentos humanos não são uma ciência, né? Não são uma ciência, né? Não é um processo em que você pode deixar estável e controlar, e, enfim, tem muitas mais variáveis que podem influenciar no andar das coisas. Então, assim, não é nem porque, por que as faculdades não abordam isso? É porque não é acadêmico, né? Não é trivial, é complicado, né? Mas a questão aqui existem atividades, por exemplo, deixa eu ver se eu não tô me. Enfim, é isso aí mesmo, porque ver se eu não estava me adiantando. Existem atividades que favorecem o desenvolvimento de habilidades de engenharia humana. Da mesma forma que você sentar a bunda na cadeira e fazer exercício a noite inteira, eu vou estudar cálculo, eu vou estudar geometria, eu vou estudar álgebra, eu vou estudar física, eu vou fazer, eu tenho a lista aqui, eu vou fazer todos os exercícios, puta, não sei, eu vou tirar dúvida, enfim. Da mesma forma que sentar a bunda na cadeira, resolver exercício é uma postura que favorece o desenvolvimento de uma habilidade técnica, também existem posturas que favorecem o desenvolvimento das habilidades que são requisitadas pelas grandes organizações. Tá? Também existem posturas que favorecem o desenvolvimento de habilidades de engenharia humana, assim como sentar a bunda na cadeira é uma postura que favorece o desenvolvimento de habilidades técnicas, tá? Então, pensando nisso, quais comportamentos será que são favoráveis para o estabelecimento de um bom trato social, de um trato social que é requisitado pelas grandes companhias, pelas grandes organizações, pelas grandes empresas, tá? Afinal, esse é o nosso foco aqui. Então, antes da gente começar, aqui eu diria que a palestra começa de verdade, tá? Então, até aqui a gente trabalhou os pontos positivos de um profissional de exatas,
o conceito de trato social e a importância de se dar bem com as pessoas e de cultivar os relacionamentos da melhor forma possível, né? E aqui a gente vai começar a ver o profissional ideal, as características ideais dos profissionais de acordo com profissionais e executivos dessas empresas aqui. De acordo com a experiência deles, modéstia à parte, eu conversei com pessoas dessas. Aqui, por exemplo, você tem um mapa aqui das top 10 agroquímicas do mundo. Esse dado está um pouco desatualizado. Hoje a Bayer está em primeiro, com certeza, ali, com faturamento inclusive maior, eu acho, que o da Syngenta, né, com uma receita, que não é faturamento, é receita, né? Mas pessoas com cargo de, no mínimo, gerência. Então, são pessoas que têm, no mínimo, 10 anos de experiência no mercado, em empresas que geram um dinheiro legal, né? Aqui, por exemplo, você tem a Philips, que todo mundo conhece, a Bosch também, que é gigantesca, e algumas outras, né? A DVA também, que é uma, eu não sei se é indiana agora, enfim, vou ficar devendo para vocês, mas enfim, são empresas que são muito grandes. Aqui tem o Chapzinho, porque eu conversei com pessoas que trabalham ou já passaram por essa empresa. Então aqui os pontos de vista eles vão ser fundamentados de acordo com a experiência de pessoas que já passaram por esses lugares e na minha experiência também na empresa de capital aberto que eu comentei com você com vocês enquanto vinculado à consultoria StratSense, né? Então, a proposta aqui é uma troca de experiência, eu mostrar para vocês o que outras pessoas pensam e eu também penso, né, acerca de comportamentos que podem ser favoráveis, né, de comportamentos que pessoas que eles gostam de trabalhar ou não gostam de trabalhar, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Hum. Eu conversei com mais ou menos 13 pessoas. 13 pessoas. 13 ou 12, eu não lembro agora o número certinho. Então, é claro, somos produtos de meios sociais diferentes, né? Então, assim, claro que não ia ter nenhuma conversa igual a outra, né? Então, foram 13 conversas diferentes, com 13 pessoas diferentes, que tinham ideias e opiniões diferentes, né? Então, no meu entendimento, eu tinha 3 arquivos, eu tinha 3 páginas escritas, e eu pensei, putz, cara, claro, né, de certa forma elas se conversam, né, os depoimentos de cada profissional acaba conversando, né, acaba convergindo ali em certo ponto, mas todos ditos por palavras diferentes, né. E aí eu sumarizei isso, tá, não quis ser leviano, mas eu sumarizei isso do meu jeito. Então eu fiz um compilado de todas as habilidades do super-homem ou da Mulher Maravilha que as pessoas gostam de trabalhar, né? O tipo de características e perfis que aqueles profissionais, de fato, desenvolveram, né, e gostam de trabalhar, tá? Então aqui eu separei primeiro as habilidades de relacionamento, segundo, atitude e accountability, e terceiro, valores, né? Valores não é bem uma habilidade profissional, a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Mas no caso aqui, então, tudo que eles me falaram, na verdade, eu separei dentro dessas 3 caixinhas, e essas 3 caixinhas andam junto para um viés de liderança, e tudo isso leva a um trato social desejado, né? Você vê que tem essas correntinhas aqui, porque não tem um que venha depois do outro, não tem um mais importante ou menos importante, mas eu dispus eles numa ordem, né? E a gente vai trabalhar os pontos positivos em cada um desses tópicos, e na subsequência a gente vai trabalhar os pontos negativos também em cada um desses tópicos, né? Foi a forma que eu achei mais didática para trabalhar isso, né? Foi a forma que eu achei mais didática para poder tentar explicar, né? E passar a mensagem que me foi passada, né? Então, bom, habilidade de relacionamento, ninguém trabalha sozinho. Então, os caras falam, ó, eu gosto de pessoas que têm habilidade de relacionamento, pessoas que têm atitude, pessoas que têm valores. O que é ter habilidade de relacionamento? Ter habilidade de relacionamento é saber trabalhar em time, e a gente vai discorrer sobre cada um desses carinhas aqui, né? Então, esse aqui, o que que é um profissional que trabalha bem em time? Primeiro de tudo, é um profissional que tem uma comunicação assertiva, uma comunicação objetiva. É uma pessoa que tem a comunicação desenvolta para fluir entre as interfaces. Então, você consegue conciliar a sua habilidade técnica com a sua habilidade, né, a people skills, né, sua habilidade de pessoa e o seu pragmatismo, tudo isso numa só, independente da área. Você consegue passar a mensagem que você quer, seja para o seu chefe, seja para um subordinado, seja para uma outra pessoa, enfim. É uma pessoa que tem uma comunicação desenvolta e fluida para fluir entre as interfaces de forma que nem 1% da informação seja perdida. Claro, isso é um cenário ideal, né? A gente fala que a comunicação é a causa raiz das causas raízes, né? Então, é o problema de todos os problemas, né? Então, enfim.
uma pessoa que tem uma boa comunicação, essa questão de comunicação situacional aqui eu coloquei porque você não fala com o seu chefe da mesma forma que você fala com o subordinado, da mesma forma que você fala com o operador, que é uma pessoa mais operacional, um pouco mais simples, né, que cuida, que é operacional, né, que está ali na operação. Enfim, você tem modos de comunicação para cada uma das pessoas. Eu não vou falar que você coloca uma máscara, porque isso é muito feio, isso não é verdade, você não coloca uma máscara, mas você se comunica de formas diferentes dependendo da situação. Então, é uma comunicação situacional, tá? Então, por exemplo, você vai estar falando com uma liderança, você vai ter uma postura um pouco mais de formar aliança, e talvez como operador, o modo escuta, né? Você vai escutar mais o que você fala, né? Você tem que escutar o cara, né? Então, por exemplo, não, seguindo, é uma pessoa que tem um cunho agregador e integrador. Então, o que que é uma pessoa de cunho agregador? É uma pessoa que agrega bem, né? Uma pessoa que extrai o melhor das pessoas, né? Enfim, e integrador que integra as pessoas no time, né? Que faz as pessoas confiarem nelas mesmas, né? Porque a gente tem um ponto aqui que é muito interessante, que um bom líder não é uma pessoa que simplesmente faz os outros confiarem nele mesmo, né? Não faz, um líder não é uma pessoa que faz as pessoas confiarem nele, sim uma pessoa que faz elas confiarem nelas mesmas, né? Então, assim, se você tem um líder que faz você confiar no seu próprio trabalho, que te dá um espaço, te dá margem e é propício ao desenvolvimento, a conversa muda e o desenvolvimento é 100% para frente. Né? Então, é uma pessoa que tem um cunho agregador e um cunho integrador, né? Que é uma pessoa que extrai o melhor das pessoas, né? E que faz você confiar em você mesmo para fazer qualquer tipo de coisa e te coloca dentro do time. Você faz parte do time, né? Você é conjunto integrante da solução de qualquer problema. Tipo assim, sem você não seria da forma que é, entendeu? Então é mais ou menos por esse jeito. Aqui eu botei a palavra devoção e eu não digo nem no sentido religioso, né? Mas é uma pessoa devota, é uma pessoa que tá ali pro time, é uma pessoa que inspira os outros a dar os melhores e é um ouvinte. O ouvinte, esse adjetivo aqui, ele tá diretamente ligado com esse tópico aqui. Por quê? Porque uma pessoa que tem um bom relacionamento é uma pessoa que escuta o que todo mundo tem a dizer e ele modera os pontos de vista, e eloquente da palavra do substantivo eloquência, né, que é a arte do convencimento, né, é uma pessoa que influencia e é um consolidador. Então acho que eu me perdi um pouco nas ideias. O ouvinte é uma pessoa que escuta o que todo mundo tem para falar, então ele escuta todo mundo, pega o que cada um tem de melhor, porque ele tem um cunho agregador, ele modera os pontos de vista, ele consolida os pontos de vista acerca de determinada solução, e ele convence e converge isso para uma terceira solução que seja benéfica tanto para a companhia, que seja alinhada, né, com os valores das pessoas, os valores da companhia e a melhor solução para o problema. Justamente porque, como assim consolidar pontos de vista? Às vezes a melhor solução para um problema não é nem A e nem B, e sim o conjunto de A com B, entendeu? Então fulano falou uma coisa, ciclano falou outra, falou, opa, talvez a solução não seja nenhuma nem a outra, mas as duas juntas, entendeu? Então, porque não existe nada escrito em pedra, né? Não existe nada escrito em pedra, não tem nada que é imutável, né? Então aqui a gente entra para o próximo tópico, que é a questão de ser flexível, uma pessoa que está aberta a mudanças, né? E não é, assim, uma pessoa que não é dogmática, né? Uma pessoa dogmática que acredita em dogmas, e dogmas são certezas absolutas, né? É uma pessoa que não acredita em dogmas e que está ali aberto sempre para novas ideias. Então, até aqui, uma pessoa que se comunica bem, consegue fluir entre as interfaces, consegue conciliar o conhecimento técnico com o conhecimento, com as habilidades de pessoas, né? Esse é o cara que brilha, foi o que eu mais escutei disparado. É uma pessoa que extrai o melhor das pessoas, né? Que incentiva as pessoas e que escuta, tá ali pro time, né? Inspira elas a dar os melhores. Quando vocês começarem a trabalhar, quando vocês forem para o mercado de trabalho, alguns inclusive já até estão, imagino, vocês vão ver que quando você tem espaço para errar, a conversa muda muito, cara. E eu falo assim, pessoalmente, porque teve vez também de eu conversar com os meus chefes, eu não tá sabendo, não tá conseguindo lidar. Eu falei assim, cara, eu tô me sentindo burro, cara. Eu preciso que você me ajude, porque se você não me ajudar, eu não vou saber fazer o que você tá me pedindo. Né? Então, quando você tem essa liberdade para falar e o cara, não tem problema nenhum, vamos fazer junto, vamos te ensinar, enfim, a conversa muda muito quando você tem um espaço ali, um espaço pró-desenvolvimento, né? Então, uma pessoa que faz você confiar em você mesmo e te integra no time, a conversa muda demais. Né? Então, uma pessoa que modera os pontos de vista, né? Modera e consolida os pontos de vista, escuta o que cada um tem de melhor e converge tudo isso, né? Ele molda, ele solda tudo isso em uma solução que seja benéfica para o time todo. Uma pessoa flexível, ou seja, uma pessoa open-minded, né, uma pessoa cabeça aberta, e aqui nesse tópico é uma pessoa que tem capacidade de engajar, né, porque é uma pessoa que ele entende o poder das pessoas, né, porque 100% dos funcionários são pessoas e 100% dos clientes são as pessoas, então se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né.
Então, um cara, um profissional que trabalha bem em time é uma pessoa que tem essa capacidade de engajar, porque de nada adianta. Você pode ter uma estratégia toda traçada, um business plan, um plano de negócio maravilhoso, que seja assim, perfeito. Só que, cara, se você não explicar a solução para as pessoas, se você não explicar o que tem que ser feito, como tem que ser feito, por que tem que ser feito, até quando tem que ser feito, e o motivo maior aquém do porquê que tem que ser feito, se você não conseguir engajar as pessoas em prol de um objetivo maior, você não vai chegar em lugar nenhum, porque tudo são pessoas. De nada adianta você ser o cacique sem os índios, entende? De nada adianta. Não adianta nada, não adianta nada você ser, assim, o técnico sem os jogadores, entendeu? Seja de vôlei, seja de futebol, não adianta, você precisa. O motor de qualquer empresa são as pessoas, cara. São as pessoas. Então, você tem que ter essa sensibilidade e esse conhecimento de que as pessoas valem demais, independentemente do setor, da área, do cargo, dos salários. Quem faz acontecer as coisas são pessoas, as pessoas fazem acontecer. Então, é uma pessoa que tem uma capacidade altíssima de engajar as pessoas frente a um propósito maior, né? Então, assim, capacidade de engajamento porque ele sabe o poder das pessoas, né? E aqui a gente tem a questão do estabelecimento de alianças, por quê? É aquela coisa de somos irmãos de trincheira, né? A gente tá junto, a gente vai errar junto, a gente vai acertar junto, e se for para errar, a gente tá aqui, se for para acertar, a gente comemora, se for para errar, a gente aprende junto, não é aquela pessoa que fica tirando a responsabilidade, sabe? Não, meu, eu falei pra você que não ia dar certo, assim, esse é um comportamento que não é agradável, não é legal, né? Então, quando eu digo o estabelecimento de alianças, eu tô discorrendo justamente sobre isso, né? Sobre formar alianças de fato no time, né? Alguém que favorece o desenvolvimento, isso é um tópico legal pra caramba, cara, porque uma pessoa que trabalha bem em time, ela favorece o desenvolvimento do time dela, né? Como assim, meu, deixa as pessoas assumirem riscos calculados, afinal, é um, é um, é um mindset de confrontar situações, né? E de enfrentar, meu, você tem autonomia para você fazer isso aí. Tem um conceito bem legal, acho que eu até cortei o raciocínio, que tem um conceito bem legal em gestão que a gente chama de micromanagement, né? Que é o microgerenciamento, né? Que é aquela coisa de ficar, meu, já fez? Tá fazendo? Ou, e aí, o que eu pedi pra você fazer? Já tá fazendo? Ou, como é que tá? Me manda andamento. Então, aquela coisa de ficar em cima toda hora, e isso é apagado do vocabulário moderno, isso não existe mais, o micromanagement não existe mais. Hoje em dia é comprovado que você tem que dar autonomia para as pessoas, para elas errarem. Claro, né? Tem que ter um certo cuidado, porque tem erros que podem ser um pouquinho fatais, mas deixa o time, né, um profissional que deixa o time assumir riscos calculados, né, e deixa eles aproveitarem, deixa eles aprenderem com os próprios erros, né, porque é impossível não aprender com o próprio erro, é impossível não aprender com o próprio erro, assim, ainda mais quando o seu erro tem um impacto sobre o lugar que você está trabalhando, né, ainda mais se for um lugar sério, né, rígido, enfim, uma pessoa que trabalha bem em time é uma pessoa que favorece o desenvolvimento, deixa as pessoas assumirem riscos calculados e, naturalmente e evidentemente, eles vão voltar com ideias melhores, vão amadurecer como profissionais também e entender um pouco mais como as peças do jogo funcionam, né? Assim como também é uma pessoa que sabe dar o reconhecimento na hora certa, né? Então, a pessoa que dá o reconhecimento na hora certa, uma pessoa que dá aquele feedback humano, porque o feedback passado de forma certa, ele favorece demais o desenvolvimento, demais, demais, demais. Tipo assim, meu, é isso aí, você tem que melhorar nisso, porque é isso. Direto ao ponto, sem ofender, sem, enfim, toda essa questão ética e valores, né? Então é uma questão que deixa o time assumir riscos calculados, que dá autonomia para o time, porque afinal, acho que o dever maior de qualquer líder é formar outros líderes, né? Então isso é indiscutível, né? Então o último papel de um líder é ser a pessoa mais inteligente da sala, não é, né? Na verdade, você tem que contratar pessoas mais inteligentes que você. Esse é o mantra da coisa, né? E a mentalidade de team player que está diretamente ligada aqui com essa questão de capacidade de engajar, uma pessoa que entende o poder das pessoas. Então, alguém que trabalha em time é isso, alguém que está aberto a novas ideias, né? Alguém que escuta, que propõe, que influencia, que incentiva, que engaja, né? Enfim, aqui eu trouxe um conceito bem legal do Napoleon Hill, que é o conceito de mente mestra. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar também. Napoleon Hill também, assim como Dale Carnegie, ocupa top 3 melhores escritores da história, assim, de business e de filosofias, enfim. Cara, não são filósofos, né, clássicos, mas são, enfim, debatem muito acerca de temas sobre negócio. E ele fala que 1 mais 1 é igual a 3, e isso é uma verdade absoluta, e a gente vai discorrer sobre esse conceito. Ele fala que duas pessoas trabalhando juntas, em conjunto, né, de forma harmônica, duas pessoas trabalhando juntas, elas não são só duas pessoas trabalhando juntas. Elas são
três pessoas trabalhando junto. Então, dois cérebros juntos não são só dois cérebros, são três cérebros. As vivências individuais, quando somadas, formam uma vivência nova. Esse é o conceito de mente mestra. Você tem duas pessoas, você cria uma terceira pessoa, né? Então, o cara que tem essa mentalidade de team player, uma pessoa que tem uma mentalidade de team player, é uma pessoa que entende o poder das pessoas, entende o poder, meu, a gente vai fazer acontecer e é isso, acabou, entende o poder e sabe o valor das ideias diferentes, enfim, né? É uma pessoa que é flexível, tá? Então, esse conceito eu achei bem legal, achei interessante colocar também, trouxe isso para a meninada da USP. Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês hoje, ela é exatamente a mesma do pessoal da USP, nada muda, é a mesma apresentação, com os mesmos tópicos, enfim, com as mesmas tratativas e normativas, não muda nada, tá? Então, é uma pessoa que, de fato, entende o valor das pessoas, né, quando trabalhando em conjunto, né? Então, é um pensamento, é um mindset que favorece o desenvolvimento demais, né? E agora, se a gente for falar para o segundo ponto, né, que é a questão da atitude, essa aqui apareceu demais também, demais. Veja como eu falei também, eu compilei os comportamentos, talvez alguém tenha falado que o melhor profissional é o que tem protagonismo, ou talvez o melhor tenha falado que é o cara que é inconformado e que apresenta alternativas, enfim. Existem opiniões aqui, tá tudo consolidado como se fosse o Homem de Ferro ou a Mulher Maravilha do mundo profissional, tá? É uma pessoa que tem atitude, vamos lá, vamos começar no primeiro tópico, que é justamente a pessoa que questiona o status quo, né? Eu não sei se é quo ou quo, acho que é quo, né? Mas enfim, eu não sei também de que língua que é, se é latim, se é grego, mas eu sei que é uma palavra que diz respeito ao estado atual das coisas. Então, a pessoa que é inconformada, isso já linka aqui direto esses dois tópicos aqui. Uma pessoa que é positivamente inconformada, né? Questione o status quo, né? Questione o estado das coisas, questione sempre, nunca pare de questionar. Por que que isso está sendo dessa forma? Por quê? Será que não tem como fazer de um jeito diferente? Enfim. Então, ter atitude, desrespeito a ser inconformado, a querer apresentar saídas e alternativas. É aquela história da laranja, né? É meio infantil, mas é um valor extremo. Imagina que o seu chefe mandou você comprar laranja. Aí você vai e fala, ó, eu fui lá, mas não tem laranja. Aí seu chefe, não, beleza, tudo bem, não tem problema. Aí, ok. Mas ele manda para outro profissional para ele comprar laranja, e aí ele vai lá, desce lá, vê que não tem laranja, ele volta pro seu chefe e fala, ó, não tem laranja. Mas tem pêssego, tem manga, tem banana, tem morango, tem abacaxi, enfim. Essa questão, o maior aprendizado disso é apresentar alternativas, né? Ó, talvez não dê para fazer isso, mas talvez dê para fazer aquilo. E aquilo também pode ser bom, entendeu? Então a pessoa que busca saídas e busca alternativas, enfim, e quer fazer acontecer, né? Então, por exemplo, é o cara que levanta a mão e propõe, né? Aqui já linka com o terceiro tópico, né? É a pessoa que ama eficiência, inovação e mudança, quebra paradigmas. O que é um paradigma? É uma coisa normal. Quebrar um paradigma é quebrar um padrão. Então, por exemplo, é o cara que apresenta saídas e apresenta alternativas, independentemente da questão, né? E, meu, levanta a mão, quebra paradigma, não tem ninguém fazendo nada. Fala, meu, vamos, sei lá, vamos fazer mais rápido, vamos cortar custo, vamos analisar tendência, vamos projetar o mercado, vamos fazer acontecer, vamos fazer mais rápido, vamos fazer diferente. Enfim, uma pessoa que quer fazer as coisas. Enfim, dizem que a velocidade do time é a velocidade do líder, né? Então, é uma pessoa que tá ali da forma mais respeitosa possível, querendo fazer acontecer, né? Essa questão, a palavra devoção apareceu de novo aqui, né? Alguém que de fato está lá. E quando eu digo isso, eu quero dizer que, por exemplo, é alguém que sempre entrega mais, né, do que foi pedido, porque isso é um tema polêmico, na verdade, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho uma experiência que eu escutei já também, que, enfim, a pessoa pediu para. Uma pessoa do Brasil foi visitar uma fábrica lá. E aí o gerente dessa fábrica falou assim pro operador, falou, você pode explicar aqui pro cara como que funciona tal? Ele falou em inglês, falou, não posso porque isso não tá na minha job description, né? Não tá na descrição do meu trabalho, né? E, enfim, o cara não tá errado, né? Ele não tá sendo pago para isso, mas enfim, é um comportamento nocivo, venenoso e tóxico, né? Porque, enfim, o que que custa, né? Então, assim, a questão de, meu, fazer o 101% sem se sobrecarregar, também sem deixar a saúde mental de lado, sem ter esse overload de trabalho, né, fazer as coisas, né, da forma mais racional possível. E você até pode, né, fazer só o básico sempre, e as pessoas talvez se satisfaçam com isso, porque tive uma experiência dessa na faculdade, inclusive, que eu fiz uma planilha legal pra cacete, cara, fiz um negócio muito legal. E aí o professor falou assim pra mim, ele falou, só que ele falou, legal, mas você não vai poder usar isso na sua apresentação, porque no mundo profissional os recursos são limitados, e seu cliente não vai te dar mais dinheiro por você ter feito mais do que ele pediu. Tudo bem, mas tudo bem, ele não vai, talvez
financeiramente isso não possa voltar para mim, mas talvez isso fidelize o cara vê o valor naquilo que você colocou, né? Então, você até pode fazer o básico, as pessoas podem se satisfazer com isso, mas no fim do dia, todo mundo quer no time aquele cara que faz mais, todo mundo, isso é imutável, isso é imutável, e não tem flexibilidade acerca desse tema, todo mundo quer o cara que faz mais, e todo mundo cara quer o cara, a pessoa, né? Eu digo cara porque é vício de linguagem, tá? Mas todo mundo quer a pessoa que faz acontecer, que entrega mais, enfim. Esse tópico aqui, a capacidade de conectar propósito, a gente vai discutir um pouco mais sobre ele lá na frente, mas eu quero que vocês guardem no coração, tá? Quero que vocês guardem no coração. Então, enfim, uma pessoa que sempre entrega mais, uma pessoa que propõe alternativas, meu, a gente não pode fazer isso, mas pode fazer aquilo, enfim, né? E sempre colaborando, né? Trabalhando, sempre aberto a novas ideias e talvez juntando novas ideias, fundindo, né, novas ideias, enfim. É o protagonista, é o cara que toma, é a pessoa que toma o protagonismo da coisa, né, meu, que faz acontecer. Então, esses dois tópicos, eles são linkados, né? Protagonismo, proatividade e coragem. Eu escutei assim, o cara que eu gosto é o cara que levanta a mão fazer o que ninguém quer fazer. Então, assim, esse é o perfil que os caras falam, puta, esse cara é diferente, essa pessoa é diferente, tá se propondo a fazer algo que ninguém se propôs. Isso é protagonismo, isso é coragem, isso é proatividade. E proatividade, desculpa o termo, tá uma palavra bem forte, mas eu acho que é uma palavra prostituída hoje no mundo profissional. Você entra no LinkedIn, a primeira coisa que as pessoas colocam, sou proativo. Meu, se você é proativo, você não fala que você é proativo, você mostra que você é proativo. Se você é focado, você não fala, sou muito focado, você mostra que você é focado. Tem algumas coisas que a gente não pode atribuir a si próprio, né? A não ser que, enfim, claro, existem questões que você pode falar, ó, enfim, sabe, sou uma pessoa assim, assim, assado. Mas, meu, isso, a palavra proatividade, e eu coloco ela aqui não nesse sentido prostituído, e pelo amor de Deus, não me levem a mal. Eu coloco ela na questão de, meu, fazer acontecer e ter vontade e fazer acontecer, enfim. É uma pessoa que se expõe sempre com qualidade, então, por exemplo, vou ter uma oportunidade de exposição, vou fazer isso da melhor forma possível, para eu tentar fazer da melhor forma possível e isso ser benéfico para mim, então tem toda a questão do marketing pessoal bem trabalhado. E é uma pessoa que é amante do feedback, então eu conversei com um dos profissionais que eu conversei, ele está nos Estados Unidos hoje, então ele é site manager de uma fábrica bem grande lá da Dama nos Estados Unidos, e ele falou assim, ele falou, cara, aqui nos Estados Unidos, ele falou, eu fui assistir uma partida de beisebol do meu filho, cara, e aí tinha um americano do meu lado e o filho dele jogou mal demais. Só que o moleque saiu do jogo e ele falou assim, não, good job, né? Tipo assim, bom trabalho, jogou bem, né? Ele falou, cara, mas isso é meio difícil, porque, cara, o moleque jogou mal pra caramba, cara, tá falando que jogou bem? É muito difícil porque você também não pode abalar a confiança da pessoa, né? Ainda mais quando você cresce, quando é um adolescente, né? Ele falou, e ele falou assim, eu passei a ver melhor isso, né? Então, às vezes, no Brasil, o moleque joga mal, você falou, você jogou mal demais, cara, tem que melhorar. Nos Estados Unidos, o cara já fala assim, eles têm essa cultura de nunca falar mal. Daí ele falou assim: isso eu entendo o lado positivo disso, que é você não abalar a confiança do moleque, né, da pessoa, para ela não crescer, enfim, traumatizada, né, entre aspas, para não crescer com essas inseguranças, né, porque a gente sabe o impacto que esse tipo de comportamento tem para as crianças, né, é prejudicial, a criança cresce, não perturbada, mas insegura, né, então a pessoa que tem uma dificuldade muito grande de confiar em si próprio, mas ele falou, na empresa, cara, eu falo assim, eu falo, meu, eu preciso de um feedback. Aí o cara fala, mano, você está fazendo XYZ super bem. Meu, tudo bem que eu tô fazendo XYZ super bem, mas me fala o que eu preciso fazer melhor. Tudo bem que eu tô fazendo XYZ, W, A, B, C, D, E, bem ok, mas me fala um ponto que eu preciso fazer melhor, me fala um ponto que eu preciso melhorar, entendeu? Então a pessoa, eu trouxe esse contexto aqui dos Estados Unidos porque ele falou, meu, a gente gosta muito de melhorar, então é uma pessoa que tá com essa vontade incessante de estar melhorando, né, e, enfim. Então é justamente uma pessoa que é inconformada, que entrega mais do que é pedido, que assim, vê além do que foi pedido. Então, assim, ó, acho que a gente pode fazer isso. Espera lá, eu também acho que a gente pode fazer isso. Meu, vamos projetar a tendência para daqui 5 anos. Oh, mas essas condições aqui favorecem a gente projetar uma tendência para 10 anos. Por que não fazer? Vai custar mais caro? Enfim, vai custar mais caro agora no curto prazo, mas no longo prazo pode ser muito mais benéfico? Ó, ok, funciona. Legal. Então, é uma pessoa que apresenta saídas e alternativas, então não é aquela pessoa que, por exemplo, você faz uma ideia, você dá uma ideia, e a pessoa fala, mas isso não funciona, tá? Me fala por que que não funciona. Por que que não funciona? Me propõe algo, complemente a minha ideia. É igual quando você vai fazer trabalho em grupo, né? A pessoa fala, mas tá faltando isso e aquilo. Você faz alguma coisa, tá faltando isso e aquilo. Meu, sinta-se livre para complementar. A gente é um time, a gente tem que fazer junto, né? Então, enfim, alguém que ama ali receber o feedback, enfim. Então, acho que sobre ter atitude e ter accountability, né? A gente trabalhou sobre esse tema aqui. O que é accountability? Accountability
accountability, né, no jeito bonitinho, mas a gente é brasileiro, né? Accountability no termo literal é prestação de conta. Prestação de conta. Então, a quem você presta conta? Prestar conta é dar satisfação. Para quem você dá satisfação? Então, se você é uma pessoa que tem uma accountability acirrada, uma accountability desenvolta, desenvolvida e forte, você está sempre ali retornando o andamento das demandas. Você está sempre ali, ó, vamos fazer isso, dá pra fazer isso, ó, fiz isso aqui, tal, tal, tal. Né? Então, eu acho que, para mim, o mais importante dessas três, não existe mais importante, mas eu acho uma que tem um pezinho um pouco maior, assim, na ponderação, é a questão de ter atitude, de fazer acontecer, enfim, né? E, bom, é isso, né? Aqui a gente já parte para valores, vocês veem que valores não tem nenhum tópico, porque isso aqui a gente entra num ponto delicadíssimo, que é falar sobre valores, então é talvez um julgamento que seja um pouco feio também, né? Na verdade, a gente falar de valores, mas é um papo super clichê que é, antes de bons profissionais, temos que ser boas pessoas, né? É o mantra, assim, do mundo profissional. Se a gente se dedicasse para ser boas pessoas, na mesma medida que a gente se dedica para sermos bons profissionais, o mundo seria outro com total certeza. Então, quando eu digo de valores, eu digo questão de ética, de honestidade, de não passar o pé na dor, de não querer puxar o tapete. Isso acontece muito. O mundo corporativo é uma eterna competição, né? E a gente vai também conversar um pouco mais sobre isso. Mas aqui eu acho que a principal questão é sobre humildade. Sobre humildade, é entender o seu local, é entender a sua posição. E a questão é, seja o bambambam, bam, bam, seja o melhor, seja a pessoa que todo mundo quer ter do lado, que todo mundo quer ter no time, que todo mundo quer ter ali do lado, né? Mas sempre numa posição de abertura e de humildade, né? Sempre, sem exceção, sempre numa posição de abertura e de humildade. Então, assim, porque a arrogância intelectual ela afasta, né? E todo ser humano ele tem um traço arrogante e a gente tem que trabalhar muito bem isso, porque todo ser humano tem um traço individualista, afinal é da espécie, né? A gente chegou até aqui após muitos descendentes comuns terem morrido, né? Então, assim, a gente tem essa tendência individualista de ser tudo sobre a gente é a nossa melhor companhia, mas enfim, isso por um lado é verdade, mas não pode ser levado muito ao pé da letra porque é nocivo. Então a questão aqui é ser respeitoso, a gente tem que tratar as pessoas da forma que a gente gostaria de ser tratado, e tem uma frase que eu acho bem legal, que é justamente essa, que a grandeza de um homem é medida pela forma pela qual ele trata os pequenos, né? E em pequenos, enfim, não quero entrar nesse mérito, mas pequenos, né? Pequenos, a grandeza do homem está na forma que ele trata os pequenos, né? E isso é muito verdade. Então, isso diz muito sobre você, né? Sobre o trato social e talvez como você lida com as coisas. Então, a questão do valor aqui é seja o bambambam, bam, bam, mas uma posição de humildade, respeite os outros. Esse negócio de ficar punindo já não existe mais. É igual o micromanagement, tá extinto do vocabulário de gestão moderna, né? Não existe mais. Então, essa cultura do chicote, né? Você punir, assim, você reconhecer uma pessoa pelo que ela fez bem, gera muito mais resultado a longo prazo do que você punir ela por algo que ela fez mal. Isso é cientificamente comprovado. Tem pesquisas, enfim, não só nos seres humanos, mas nos animais também. Né? Não só nos animais, mas nos seres humanos também, né? Então, enfim, valores, né? Seja humano, tem esse lado empático, esse lado sempre humanizado, né? E, enfim, essa cultura do chicote já está extinta faz muito tempo, né? Essa questão de ser autocrático, né? Autoritário, não cai mais legal hoje e não existe mais, né? Hoje em dia o ambiente de trabalho está completamente diferente e, enfim, essa questão da ética, da transparência, da honestidade. Vocês vão ver que se não tem valores, dá tudo errado, cara. Se você tá num time em alguém que você não confia, é muito ruim. Se o seu líder é alguém que você não confia, é muito ruim. Porque você não. Por exemplo, me até embolei aqui porque é muita coisa. Você não segue uma pessoa porque ela é seu chefe, por exemplo, ou uma pessoa não te segue porque você é chefe dela, porque você tem um cargo superior, porque você é diretor, ela é gerente, porque você é gerente, ela é coordenador, porque você é coordenador, ela é supervisor, porque você é supervisor, ela é operador. Isso não existe. A pessoa te segue porque ela te respeita. Do contrário, cara, não vai acontecer, porque se a pessoa não confia em você, não te respeita, qualquer tipo de engajamento que você tentar gerar nela não vai funcionar. Então já tudo começa errado. Antes de bons profissionais, temos que ser boas pessoas, tá? E eu até coloquei, eu não quero nem trazer essa discussão para um viés religioso, porque eu particularmente também não sou muito religioso, mas um dos caras que eu conversei, um site manager da Bayer também, a Bayer é gigantesca, ele falou, cara, você tem que ser o bambambam, você pode ser o melhor, mas sempre numa posição de humildade. Ele falou assim, Jesus lavava o pé dos discípulos.
E isso me marcou, cara. Por mais que eu não seja muito religioso, eu falei, puta que pariu, é verdade, cara. Não, não é mentira, é verdade. É verdade, tem tá na Bíblia, entendeu? Tá na Bíblia. Né? Jesus lavava o pé dos discípulos, né, cara? Então, seja o bambambam, mas sempre uma posição de humildade. Ele falou, cara, é legal porque às vezes você nem conversou com o cara, você sabe que ele é o bambambam, você sabe que ele faz acontecer, você sabe que ele tem muito resultado nas costas. E você acha que o cara deve ser um babaca de arrogante. Só que você vai conversar com o cara, um cara super gente boa. Ele falou, isso muda muito. Ele falou, isso muda muito a sua perspectiva do cara, porque você não passa mais ver ele como um mero profissional, você passa a ver ele como um colega, uma pessoa boa, né? Isso faz total diferença. E aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre os pontos negativos acerca daqueles mesmos propósitos, tá? A gente já tá acabando já, tá, pessoal? Então desculpa se eu tô sendo repetitivo ou redundante. O que que é uma pessoa que não trabalha bem em time? É muito fácil. Uma pessoa que tem uma comunicação agressiva, uma comunicação inadequada, e quando eu digo inadequada, nem de falar palavrão, ou de. Enfim, isso também, isso é igual eu falei, não tem espaço para esse tipo de perfil mais, não tem espaço. Empresas sérias não tem espaço para esse tipo de perfil. Existe uma coisa que chama compliance. Compliance é como se fosse o tribunal do RH de forma simples. É como se fosse um conjunto de regras que não podem ser quebradas. Não podem ser quebradas. Por exemplo, você é um pai e você tem um filho ou uma filha, você quer trazer, você é um diretor, você quer trazer esse filho para uma posição de gerência que vai estar embaixo de você. Isso é um problema de compliance, isso não pode acontecer. É um conflito de interesse, é um problema de compliance. Enfim, toda essa questão enfim, não quero entrar nesse mérito, mas compliance é uma coisa séria. Então, esse negócio de xingar, meu, isso dá processo, isso é assédio, entendeu? Então, enfim, eu digo comunicação inadequada, eu digo, a gente está contando um ambiente corporativo executivo sério, tá? O que a gente pode ter é um comportamento tóxico, mas não descaradamente assim, de xingamento, enfim. Tô falando um comportamento que é tóxico, enfim, desestimular, só potencializar o erro, né? Então, enfim, uma pessoa que trabalha bem em time, uma pessoa que não sabe desenvolver time é que não tem a comunicação adequada, uma pessoa que está sempre pensando no benefício próprio antes do benefício do time. Então, uma pessoa que tá ali, puta, quer sempre o holofote nela, meu. Eu quero sempre o holofote minha, não quero no time, fui eu que fiz. Eu sou o cabeça aqui. Beleza, os caras fizeram, tal, me ajudaram, mas, meu, tá no meu nome, porque o resultado é meu. Entendeu? É uma pessoa que não escuta os outros, é uma pessoa que não é flexível. A gente faz assim, o time que tá ganhando não se mexe, tá assim faz tempo, não tem capacidade de engajar, justamente porque não dá oportunidade ao erro, não tem oportunidade de desenvolvimento. Então, esses são comportamentos de pessoas que simplesmente não sabem trabalhar em time, né? Pessoas que não sabem engajar e que, enfim, não favorecem o desenvolvimento e toda essa questão, né? Não sabe o valor da pessoa. Se você não consegue engajar o time, eu falei, é um problema, né? Porque tudo acontece por pessoas e se você não consegue engajar as pessoas, você tem um problema, né? Não adianta você ser o cacique sem os índios atrás de você, né? Então, enfim, uma pessoa que não trabalha em time é justamente isso, é uma pessoa que é mente fechada, é uma pessoa que não engaja, é uma pessoa que não dá oportunidade para errar, é o cara que é a pessoa que faz micromanagement, né? É uma pessoa que não tá ali pro time, quer sempre vir antes, pensa no benefício próprio, enfim, é uma pessoa que, por exemplo, às vezes coloca o próprio time contra os valores da companhia, né? Então, a pessoa que é muito individualista, que talvez se uma ordem muito de cima, né? A gente tem uma questão que a governança, empresas muito grandes têm isso, né? Porque, por exemplo, você tem representantes regionais, enfim, aí você tem toda a questão para responder para a matriz, né, que é a principal, enfim, tem toda essa questão de governança, o cara não aceita, ele começa a ficar puto tal, e faz toda aquela coisa, é uma pessoa de valores sujos, né, e, enfim, isso existe. Então, a pessoa que não trabalha bem em time, não é flexível, não preza por alianças, pensa sempre no relacionamento próprio, ou se preza alianças é simplesmente por puro interesse, isso existe demais, é saturado, uma pessoa que só conversa com você por interesse, né, demais. Tá? É uma pessoa que também não tem essa mentalidade de time, ele não sabe o valor das pessoas, né? Pessoa que não inspira, não engaja, né, e fica sempre querendo se sobressair frente ao time, né? Isso não é assim. Então não tem essa questão de, pô, a gente errou junto, acertou junto. Não, pera lá, eu acertei. Então esse é um comportamento que é nocivo, uma pessoa que só potencializa o mal, né? Então, assim, desculpa, pulei algo muito importante, que é a questão do desenvolvimento, que é aquele feedback sujo. Cara, meu, você tá fazendo tudo errado, você tá fazendo, não tá ajudando nada. Isso é um feedback que destrói a pessoa, né? Destrói. Meu, você não serve para isso, procura. Meu, não é assim que funciona, não é assim que funciona, né? Então, justamente essa coisa de ficar potencializando o erro, né? Potencializar o erro e qualquer errinho já quer trocar, né? O pessoal fala do TTT, que é o treina, troca. Isso hoje, para a gestão moderna, não cabe mais. Não cabe mais. Para a nossa geração que está chegando, isso não cabe mais. Tá?
Alguém que não tem atitude é justamente a pessoa que não apresenta saídas e alternativas. Você fala, é o cara que fica à mercê de orientação. É o cara que fica, você precisa ficar fazendo follow-up com ele, sabe? Tipo, meu, é um micromanage que não é tão micromanage. Você dá uma responsabilidade para a pessoa e ela não executa. Ela não executa, ou ela só executa se você tem que ficar em cima. É uma pessoa que não é proativa, que vou fazer só o que tá no meu job description, não vou fazer nada além disso. Eu não, meu, a gente tá ganhando aqui, não vou fazer mais, ó, tô sendo pago aqui, ó, tô recebendo 8 horas por dia, tô recebendo tanto por hora aqui, eu só vou fazer isso, não vou ficar, meu, tô no meio de uma demanda importante, bateu 6 horas da tarde, sair, não existe isso, não existe, não existe. Tá? Então, assim, uma pessoa que não tem atitude é o cara que não propõe alternativas. Às vezes você está trabalhando em time, e aí você tem uma ideia, e sua ideia talvez possa ser ruim, né? Não existe ideia ruim, existe ideia com que trazem mais pontos negativos que positivos, mas a pessoa que só reclama, sabe? Fala, ó, meu, não acho que é legal, meu, mas contribui de algum jeito, contribui de alguma forma, fala para mim o que funciona, sugira alguma coisa diferente do que tem sido sugerido, entendeu? Enfim, essa pessoa que fica à mercê de orientação, é a pessoa que fica à mercê de orientação, que não tem proatividade. Claro, existem pessoas que precisam de orientação. Vou te dar 3 cenários legais para vocês aqui, 3 cenários legaisíssimos aqui. Imagina que você tem um time e você teve um problema X. E aí o seu subordinado chega para você, ó, Fernando, tive um problema lá e eu preciso da sua ajuda para resolver. Né? Aí você fala, não, beleza, vocês sentam e pensam um cenário junto. Aí tem a segunda opção, o segundo cara, o segundo subordinado. Chega você e fala, ó, Fernando, tive um problema ali e eu já pensei nesse cenário aqui para solucionar. O que você acha? Aí tem o terceiro cenário aqui, ó, Fernando, tive um problema, mas já resolvi tudo, tô só te passando para te avisar. Qual que é errado? Não existe errado, né? Cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa atua de um jeito, né? Não existe errado. Eu, particularmente, gosto mais do segundo cenário, porque você valida tudo que você construiu, então se tiver alguma melhoria, vocês consolidam, vocês transformam o A em B em C, né? O A mais B em C, não é A mais B igual a A mais B. Né? A mais B não é igual a B, A mais B é igual a C, né? Você transforma toda a solução. Né? Então eu gosto mais desse cenário, mas é aquela questão de ficar dependendo de orientação, né, cara? Ficar, meu, faça acontecer, seja o protagonista, seja o melhor. A gente vai ter essa questão da capacidade de conectar propósito mais pra frente, né? E é alguém que também, às vezes, o cara nem gosta, pode até receber o feedback, mas entra no ouvido e sai pelo outro, sabe? O cara só tá ali pelo PLR no fim do ano, pelos 6 salários dele, dá os 6 salários, o cara volta e fala, meu, isso aí não funcionou. E aí, enfim, o cara quer sempre fazer do mesmo jeito, tá botando toda a energia dele em, em constância, né? De constância na questão da falta, da ausência de inovação, né? Da ausência de mudança mesmo. Enfim, é uma pessoa que aceita, não pergunta, né? Escutei muito isso. Teve um cara que falou, ó, o cara que não pergunta pra mim não serve, porque pergunta demonstra interesse, né? Então a gente tem que interagir. Falando um pouco sobre comunicação, também de nada adianta você ser o bam bam se você não consegue interfacear com o time, né? É o que eu falei. Eu voltei alguns slides na minha cabeça aqui, perdão, tá? Não adianta você ter uma solução escrita no papel se você não consegue passar isso pro resto do time, se você não consegue engajar as pessoas, né? Enfim. Sobre valores, uma pessoa que não tem valores, aqui é delicado de verdade, aqui é muito delicado de falar, muito delicado. O que eu, Fernando, penso sobre isso, né? Eu penso que é uma pessoa desonesta, que passa o perna nos outros, que puxa o tapete, que é uma pessoa individualista, e isso é uma crítica minha, tá? Isso é uma crítica minha frente ao mundo corporativo, porque o mundo corporativo, ele só funciona com o coletivo, ele só funciona com o esforço coletivo, mas ele só reconhece o individual, ele só promove o individual, né? Assim, você pode fazer um puta de um trabalho bom. Uma pessoa do time assim, o time inteiro é beneficiado, e as pessoas que estão, assim, líderes de times bons, eles também incentivam e criam as pessoas, moldam elas, lapidam elas, mas é sempre uma pessoa que talvez receba uma promoção, enfim, é uma crítica minha, né? Então você tem que tomar cuidado para você não perder seu lado humano e seu lado humano mesmo, para você não virar muito narcisista, muito individualista, porque é natural que isso aconteça. Quando você começa a escalar muito, você vê que as suas prioridades mudam, né? Porque, meu, você tá ganhando mais dinheiro, você tem uma família para sustentar, você tem muito mais responsabilidade nas suas costas. Então, você, assim, qualquer coisinha você se preocupa muito mais com você do que com os outros. Então, você tem que exercer sempre, 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 sempre esse seu lado humano, para não ter cagada. Entendeu? Então, eu acho que é uma pessoa honesta, uma pessoa respeitosa, né? Uma pessoa que potencializa o bem, não é aquela pessoa tóxica e nociva que fala, meu, você não faz nada certo, não sei o que você tá fazendo aqui, puta, você tá na área errada. Isso acontece, isso existe, tá? Não aconteceu comigo, graças a Deus, mas eu sei que isso acontece.
né? Então, enfim, e aqui a gente vai basicamente isso, né? Uma pessoa que é desumilde, aquele cara arrogante, que se acha melhor que toda arrogância, afasta muito, 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 muito. E aqui eu trouxe o conceito, eu acho que esse é o conceito mais avançado que a gente vai ver hoje, tá? Que é a questão das 5 disfunções de um time, tá? São 5 disfunções, que disfunção, né? Vocês podem ver que aqui a gente vai passar por cada um dos tópicos, e aqui na direita a gente tem times disfuncionais, e na esquerda a gente tem times que têm uma alta performance. Tudo começa com confiança, com trust, né? Tudo começa com confiança. Se você não consegue confiar na pessoa, cara, dá tudo errado. Se você tem falta de confiança, você vai ter medo do conflito, falta de comprometimento, evitação de accountability e desatenção aos resultados. Então, meu, se você não confia, se você tá num ambiente que você não confia, você tem medo de pedir ajuda, você hesita para pedir ajuda, você esconde fraquezas, você posterga as reuniões ou evita as pessoas do time. Você fala, puta, cara, eu tô nesse ambiente aqui e não tá funcionando legal, cara. Não tá funcionando legal, eu não confio, eu não sinto eu não me sinto útil, né? Você não se sente valorizado, e essa é a última das coisas que você quer em um time. Você não quer. É muito ruim você estar numa roda de amigos e você sentir que você fala alguma coisa, sua palavra não tem peso nenhum. Isso é muito ruim. Imagina no meio profissional que você está sendo pago para entregar algum tipo de resultado e você não consegue, você não consegue, né? Então isso é algo que vai te desgastando muito, né? Então tudo começa com confiança. Se começa errado, cara, se você não consegue confiar na pessoa do time, ou talvez no seu subordinado, no seu líder, já tá tudo errado, porque você vai ter medo do conflito, né? Ou seja, você vai ficar rondando problemas, você não vai confrontar problemas difíceis ou comportamentos difíceis, você vai ter uma falta de transparência que vai levar à confusão. Então você não é transparente. Então, assim, começou sem valores, dá tudo errado. Dá tudo errado. Sem valor, dá tudo errado. Não tem nada que dá certo. Falta de comprometimento, direções e prioridades ambíguas, então você não tem aquele estabelecimento correto, ó, a gente vai para o norte, pronto, acabou, entendeu? Aqui, ou talvez a gente pode ir para o norte, mas também um pouquinho para o nordeste, entendeu? Aquela questão da flexibilidade, não existe isso. Você tem, acho que a gente tem que ir para norte e para sul ao mesmo tempo, você vai ficar revisitando discussões de novo, e você vai ter aquela questão da abstenção, né? Você não, tá lá na reunião parado, assim, você não está desenvolvendo nada, né? Você vai evitar accountability, então, por exemplo, vai perder os prazos, vai perder prazos e vai perder é, entregáveis-chave. Entregável a gente chama de entregável, por exemplo, alguma coisa que tem que entregar, né? Entregável-chave que é muito importante. Talvez uma planilha de fechamento, talvez uma planilha enfim, de resultado. Isso é um key deliverable, né? É um entregável-chave. Talvez você vai perder isso se você não ter accountability. E, consequentemente, né, como consequência dessas 4 bases aqui, você vai ter uma performance e um resultado muito ruim, team turnover, né, que é a galera saindo fora, né? Então você nunca vai conseguir manter o time. Isso é muito ruim, porque é como se fosse um castelo de areia. Você tem aquela base fraca, né? Você tem aquela base fraca que qualquer ventania já derruba o castelo, já bateu água, caiu. Não é aquele castelo consolidado com pedra, né? Então, assim, você quer construir pessoas que não vão ficar pulando de time em time. Você constrói um líder que quer construir pessoas para elas se desenvolverem e atingirem resultados, né? Eu comentei aquela questão de que o mundo corporativo ele só promove o individual, né? Mas uma pessoa que está ali num time bom, ela voa, né? A velocidade do time é a velocidade do líder, né? Então aqui você vê, né? Se você tem confiança, né? O que é um time que é um high performer, né? Que tem uma alta performance? Um time que confia no líder, você tem um ambiente que é seguro para você conversar, você se sente seguro, vocês vão ver quando vocês entrarem no mercado, isso é muito importante, as pessoas se ajudam umas às outras, e você tem fatores de alavancagem, né, forças de alavancagem para o time inteiro, então você trabalha no ponto positivo, você não potencializa o erro, você não fica evitando as pessoas, né, você não tem medo do conflito, então, vamos fazer acontecer, é a questão da iniciativa, você vê que as coisas vão se conversando, né, você vê que as coisas vão se conversando, então, quero confrontar problemas problemas e outros problemas também de forma rápida, eu quero desenvolver soluções práticas, eu quero ter input, né, de entrada, né, eu quero ter contribuição de todos as pessoas do time, né, eu quero ter contribuições de todo, eu quero escutar todo mundo, eu quero ver o que cada um tem a agregar e vamos convergir isso para uma solução que seja benéfica para a solução inteira, para o objetivo inteiro, sem burocracia, né, pessoas que são altamente engajadas, né, no time, clareza de direção e propósito e prioridade, né,
Não é propósito, clareza de direção e prioridade e alinhamento de um objetivo em comum, né? Então você está sempre alinhado, é a questão do comprometimento, de ter essa questão de alinhar com fazer o deployment das estratégias, né? Entender o seu papel como indivíduo para a estratégia da companhia e ver se talvez você esteja surtindo efeito na companhia através das pessoas, né? E se você não evita accountability, né? Pessoas que performam mal são gerenciadas, então você consegue consertar o erro, entre aspas, você ajuda o cara que talvez esteja passando por uma dificuldade. Então, meu, você está fazendo mal? Vamos fazer junto. O que que eu posso fazer para te ajudar? Entendeu? E os mesmos padrões se aplicam para todo mundo. E os resultados, enfim, extraordinária e recorrente. Então, uma performance que é boa e é recorrente. E o team-based results, né? É o time é o resultado baseado no time, o time motivado, e aí recomeça, né, meu? Projeto novo, vamos para cima. Não quero, entendeu? É um ambiente claro para falar, você pode falar, você vai confrontar os problemas de forma rápida, tudo isso começa com confiança. Então, eu trouxe esse conceito que eu acho que é o mais avançado, assim, que é a questão das five dysfunctions, né? A questão das 5 disfunções, que um rapaz do Sete Médio também da Bayer contou para mim, me explicou e foi muito valioso, né? Mas aqui, cara, aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, mas muita atenção, porque esse talvez seja o mais importante, né? Talvez isso que a gente vai conversar agora seja mais importante que tudo que a gente já conversou até agora. Porque eu sei que tudo isso que eu falei pode ser interpretado um papo meio clichê, assim, sabe? Meio coach, assim, talvez, faça mais do que você foi pedido, é, trabalhe em time, tudo essa coisa, né? Conversa, sabe conversar, tem valor, você trata as pessoas com respeito. Eu sei que isso talvez possa ser transformando a imagem de um profissional ideal, né? Mas a questão aqui pessoal, eu sei, mas são clássicos da gestão, são comportamentos clássicos da gestão que as pessoas gostam, e você tem que ter de tudo um pouco. Você tem que querer fazer acontecer, você tem que ter sangue no olho, você tem que cuspir fogo, cara. Você tem que cuspir fogo. A gente é muito novo ainda. Então, é comer estanho derretido e cuspir fogo, é cuspir fogo e fazer acontecer, entendeu? A gente tá aqui para isso, para lamber sal e fazer acontecer. É a questão da clareza de propósito. Mas aqui a gente vai entrar numa discussão que é muito mais importante. Então aqui a gente vai entrar nos queridinhos da gestão moderna, que eu deixei por último porque são mais interessantes, né? E eu não sei nem quantas pessoas têm assistindo, na verdade, talvez eu possa até falando sozinho, mas quem ficou, acredito que vai ser muito, se tiver alguém, acredito que vai ser muito privilegiado, porque nessa questão corporativa, porque eu acho que isso tem um valor imenso, né? Tudo que a gente viu até agora tem um valor sim, né? Mas essa questão, profissionais que falam, eu gosto de profissional que procura alternativa, eu gosto de profissional que quebra paradigma, é o cara que toma decisão, enfim. Mas isso aqui que a gente vai ver agora é o futuro da gestão moderna, tá? Tem uma escola que fala que não existe profissional ruim, tá? Que basicamente o diagnóstico de uma performance mal vai ser sempre a combinação do indivíduo com o local de trabalho. Isso pode ser bom, pode ser positivo ou pode ser negativo. Não existe profissional ruim. Vai ser sempre a combinação do indivíduo com o local. O próprio Steve Jobs. Steve Jobs fundou a Apple e foi demitido alguns anos depois. Tem base. Então, tipo assim, talvez a companhia naquele momento não coadunasse mais com os valores do próprio fundador, de tanta mudança, entendeu? Não existe profissional ruim. Talvez existem pessoas certas no lugar errado, ou pessoas certas no lugar certo, porém um tempo errado. Então, assim, às vezes o cara só não tá alinhado com os valores da companhia no momento. Deixa eu só beber uma água, pessoal, licença. Então talvez isso não existe profissional ruim. Não existe profissional ruim. Existe só profissional que não dá fit, não dá match. Quantos CEOs aí vocês não veem que o cara fica 2 anos e sai? Não deu match. Não deu match com o time, com a governança, com o conselho de administração, não deu certo. E acontece, né? Às vezes o cara é um goleiro, ele tá jogando no meio campo. Então assim, a gente tem esse desafio constante de colocar as pessoas certas no lugar certo, né? Colocar a pessoa para trabalhar no lugar certo. Entende? Então não adianta. Então você tem que ter esse senso, cara. Você tem que ter esse senso e de desenvolvimento e de colocar as pessoas certas nos lugares certos. E talvez a pessoa não tá performando bem aqui, talvez ela seja bom. Ele talvez pode não ser bom nisso, mas ele vai ser bom em outra coisa. Entende? Então a gente tem essa questão hoje muito levada muito a sério no corporativo que, meu, você tem que fazer o que você é apto a fazer. Não adianta você botar um peixe para escalar uma árvore. Eu tenho certeza que todo mundo já escurece. Não adianta. Não adianta. Da mesma forma, não adianta você botar um elefante para nadar, igual um peixe faz. Entendeu? Às vezes o cara é um goleiro, ele tá jogando no meio campo, simples assim, não tem dificuldade nenhuma, tá? Mas aqui a gente entra, então tem essa questão que eu falei, né, sobre o diagnóstico vai ser sempre a combinação do indivíduo com o local,
Mas esses aqui são os principais e a gente vai destrinchar eles, tá? Learning Agility, né? Que é a questão nem de aprender rapidamente, mas de ter vontade de aprender. De ter vontade de aprender, né? Profissionais que têm vontade de aprender, profissionais que não têm vontade de aprender, que não têm vontade de fazer diferente, que não amam eficiência e inovação, não tem espaço no mercado e os dias deles estão contados, né? O cara pode ser super educado, mas se o cara, puta, sabe, eu já sei isso aqui, eu acho que tá bom, consigo fazer. Não, você tem que ter uma vontade incessante de ter sempre mais, né? Estar efetivamente, não é só mudar a cor do logo no LinkedIn, estar efetivamente aberto à diversidade e inclusão. E quando eu digo diversidade, eu não digo só de minorias, eu também digo diversidade cognitiva. Então, por exemplo, puta, tem dois seniors aqui, tem dois caras que são veião, dois profissionais que já têm uma certa experiência, tem bagagem demais, o cara tem 25, 30 anos de carreira. Talvez seja melhor colocar uma pessoa que seja mais nova, um estagiário, uma pessoa que tenha 3 anos de carreira com um cara desse, porque, pô, eu tenho conhecimento desse cara, mas eu tenho esse cara aqui que tá cuspindo fogo, o cara tá louco pra fazer acontecer, o cara tá maluco, ele tem muita vontade de fazer acontecer, entendeu? Então não é só diversidade de minorias, mas também diversidade de inclusão, porque, meu, diferença fortalece a sintonia, e cabe a gente trabalhar esse ponto, porque o diferente assusta, isso é sociológico, social, enfim, perdão, mas o diferente assusta. Então você tem que estar efetivamente aberto, não é só colocar ali para falar que tem, é falar, fulano, vem cá, você é time também, velho, você tá no time, faz acontecer. Vamos junto, você tem potencial, entendeu? E dá o papel, dá autonomia pro cara fazer a decisão dele sem questionar, confia no cara, entendeu? E fazer acontecer, porque a diferença fortalece a sintonia e, enfim, a gente somos produtos de meios sociais diferentes, então o mundo corporativo abriu muito a cabeça frente a tópicos que são preconceituosos, né? Frente, enfim, racismo, machismo e toda a questão do homofobismo, tem mudado demais hoje em dia e você tem que estar diferente, porque somos frutos de produtos sociais diferentes. E isso, cara, quando você traz uma opinião de fora, talvez isso, puta, vira uma chave que, cacete, cara, como eu não pensei nisso antes, entendeu? Então, assim, o negócio cognitivo, cara, não só cognitivo de minorias, mas também cognitivo. Às vezes você tem um molequinho lá, um moleque faz uma puta uma solução legal, você fala, nossa, cara, um moleque tão novo pensou num negócio que. Escutei isso também de um cara da FMC. Abraço o William, inclusive, que, nossa, que conversa sensacional. Ele falou assim, cara, moleque novo também, cara, nem era da área que a gente tava propondo, a gente tava com um problema que ia custar muito para resolver, o moleque fez em meia hora, cara, o moleque fez em 3 horas, o cara resolveu e salvou muito dinheiro pra gente, entende? Então, tá aberto a diversidade e inclusão e efetivamente aberto, não é só mudar a fotinha do LinkedIn, cara, você botar o cara lá pra ele tomar a decisão, pra ele fazer acontecer e fazer a liderança pra cara dele. Tá? Então, bom, terceiro tópico é se mostrar vulnerável. Da mesma forma que isso pode ser a maior arma para a criação de alianças, né? A maior arma que eu digo, a maior sacada para criar alianças, também pode ser a maior arma para destruir alianças. Se mostrar vulnerável porque a perfeição afasta, gostemos nós ou não, a perfeição afasta. Tá? Então, se mostrar vulnerável pro seu time, meu, tá tudo bem, também não sei isso, cara. Puta, se mostrar as suas fraquezas, né? Você não esconder, você ser transparente. Porque a pessoa começa a te ver gente como a gente, entendeu? Nossa, cara, e você gera o gatilho da similaridade. Entendeu? Nossa, será que o Fernando também é assim, cara? E tá onde ele tá? Puta, a pessoa também é assim? Aí eu penso, cara, também pensei, já várias vezes, me virou a chave, falei, nossa, fulano tem também isso igual a mim, já conquistou tanto, cara. Você começa a você se motiva, você se espelha e isso serve de certa forma de incentivo, né? Então, assim, se mostrar vulnerável, mas tem uma questão também que a gente falou que existe muito tentação de puxação de tapete no mundo corporativo, né? Então, essa questão de se mostrar vulnerável, né, justamente para, por exemplo, como é que eu posso dizer? Às vezes você mostra sua fraqueza para quem você não deveria. Não sangrarás em tanque de tubarão, cara. Você não pode mostrar essa aqui foi o Marcelão que me falou, meu professor de Six Sigma, super abraço, inclusive. Não sangrarás em tanque de tubarão, cara. Porque tem gente que quer ver seu mal. Inclusive, o cara pode estar do seu lado, pode ser seu pai, o cara tá louco para pegar seu lugar. Tá louco, tá maluco, porque ele sabe que talvez é você ou ele para uma posição e o cara não fica, não torce por você. É claro que ele quer, mas enfim, se o cara na primeira oportunidade pro cara puxar o tapete, ele puxa, né? Então você tem que tomar cuidado, porque isso pode acontecer. Então você tem que se mostrar vulnerável para as pessoas certas, para as pessoas que você confia, né? Então você tem que ter esse faro malandro, né? No mundo corporativo você é um time, mas talvez pessoas intencionadas existem em qualquer lugar. Em intensidades menores, maiores, mas existem, né? Então, tomem cuidado, mas abusem disso, porque isso cria aliança. Isso cria aliança, a pessoa começa a te ver com outros olhos. Capacidade de conectar propósitos, pessoais ou profissionais, isso gera engajamento. É o tópico que a gente falou que a gente ia conversar.
Imagina que você conseguiu um emprego, você fala, cara, eu quero ser, sei lá, diretor antes dos 40 anos. Isso é um propósito pessoal. Se você conecta esse propósito pessoal com o propósito da companhia, cara, as coisas andam muito forte. É muito forte. Porque você fala, puta, eu quero fazer isso, eu quero conseguir, a companhia tá me propondo, você junta as coisas e você une o útil ao agradável, você mata dois coelhos com uma paulada só. Né? Então, capacidade de conectar propósitos, o único emoji que tinha era da tomada, né? Então, enfim, perdão também, mas conectar propósitos, né? De fazer acontecer com seus propósitos pessoais. Por exemplo, meu, quero aposentar meus pais, quero dar tudo que eles deram pra mim, eu quero dar pra eles, quero dar carro, quero dar casa, quero dar tudo. É um propósito pessoal que se você tem uma oportunidade, isso gera ambição, isso gera engajamento, e para você estar sempre ali no seu objetivo, na sua luta. Capacidade de propósito, clareza de propósito. Isso gera engajamento. Se você conecta isso com propósito profissional, propósito pessoal e propósito profissional, é sucesso. Essa é a receita de bolo que dá certo, tá? Então, esses aqui, da questão de colocar a pessoa certa no lugar certo, de aprender rápido, de diversidade, de se mostrar vulnerável, de conectar propósitos, são todos queridinhos da gestão moderna. Todos, 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 todos. Não existe mais importantes que esse atualmente, né? Existe um só, que é o que a gente vai conversar agora, mas assim, eu sei que a questão de ter atitude, querer entregar mais e trabalhar bem em time, ter valores, ela é bem banal, mas essa eu tenho certeza que é uma novidade, porque também foi para mim, não só contribuir com as pessoas apresentando isso, mas também aprendi e me desenvolvi muito compilando todo esse tipo de informação, porque aqui tem anos de experiência, pessoal, anos, 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 tá? Mas o mais importante, opa, eu ia falar para vocês chutarem, mas não tem chat, né? Enfim, é a questão da identidade, né? É a questão da identidade, da autenticidade. Não adianta nada você estar num lugar que não valoriza quem você é, cara. Não adianta nada. A sua liderança tem que ter a sua cara. Tem que estar na palma da sua mão, cara. Sua carreira tem que estar na palma da sua mão. Tem que ser você. Não adianta você se forçar. Não adianta. É igual quando você tá conhecendo alguém, cara. É igual quando você tá conhecendo alguém. Você tem que ser você. Se você não tá sendo você, tá errado, cara. A pessoa pode vir a gostar ou não disso. Mas se você, enfim, não tá sendo você, tem um problema, tem um problema, né? Então, autenticidade, seja você mesmo, preze, assim, lidere do seu jeito. Talvez o meu jeito de liderar seja um jeito, do Vinícius seja outro, o meu jeito de engajar é de um, do Vinícius seja de outro, dos pais de vocês seja de outro, e tá tudo bem. Tá tudo bem, diversidade e fortalece a sintonia, né? Mas o mais importante, sejam vocês mesmos. A liderança de vocês tem que ter a cara de vocês, tem que ter a cara de vocês, o trabalho de vocês tem que ter a cara de vocês, tá? E para finalizar, quase finalizar, eu tenho uma árvore aqui, porque esse aqui foi o João Aleixo que compartilhou esse conceito aqui comigo. Inclusive, um abraço, João, se algum dia, porventura, você vir assistir isso. Ele é. Eu tenho uma posição global na DVA também, conversou comigo e foi maravilhoso, cara. Que conversa boa, disparado, uma das melhores, porque me ensinou muito. Ele falou, Fernando, eu vejo. Isso ficou muito no meu coração, cara. Ficou muito no meu coração. Ele falou, Fernando, eu vejo o relacionamento da seguinte forma: os relacionamentos com pessoas da seguinte forma. Eu vejo como árvores, tá? Onde eu tenho as raízes da árvore, né? É o vínculo, né? É a questão de já estar fincado, de estar ali, são os valores das pessoas. O tronco da árvore, ele é a intenção, a vontade da pessoa com esses valores, e os galhos e as folhas são as competências. Mas tá faltando alguma coisa. Eu ia perguntar o que é, mas não tem como vocês interagirem, então. O fruto, pessoal. O fruto. Tá faltando fruto. O fruto são os resultados, tá? Eu ia falar também para vocês falarem, mas não tem como a gente interagir, então eu vou falar, pensem 5 árvores, e inclusive me mandem no WhatsApp, se tem alguém assistindo, me mandem depois, 5 árvores que não dão fruto, tá? Vão pensando aí. Vocês vão ver que, assim, talvez, existem pessoas que talvez possam saber, mas é muito difícil. Agora, se eu pedir 5 árvores que dão fruto, vocês vão saber falar com muita facilidade. Bananeira, limoeiro, jabuticabeira e macieira e aqui da pera lá que eu esqueci. Aí tem também, enfim, tem um monte de árvore que dá fruto. Tem um monte, um monte, um monte, né? Mas a gente lembra com muito mais facilidade das árvores que dão fruto quando comparadas com as árvores que não dão fruto. Tá? Então a gente se preocupa muito mais com quem dá resultado. É mais fácil lembrar de quem dá resultado do que quem não dá resultado. Eu sei que é meio óbvio, mas isso me tocou de um jeito que eu falei, cacete, verdade, cara.
a gente lembra muito mais de quem dá resultado, né? Mas também tem que tomar um cuidado. Não adianta você ter resultado se você tem valores ruins, cara. Não adianta. Como os resultados são obtidos são muito mais importante do que os resultados propriamente ditos. Não adianta você ter conseguido a meta do ano em meses se você passou em cima das pessoas, cara. Não adianta. Também não adianta você ter resultado se tem algum ponto que você perdeu vontade de fazer acontecer. Seu resultado, sua performance vai cair consistentemente, tá? E da mesma forma que também não adianta você, enfim, ter resultado sem valores, você, enfim, ter resultado sem vontade, você ter competência sem vontade. Então é um conjunto, cara. Isso é um conjunto. E ele me falou isso e eu falei, cacete, cara, que conversa boa, cara. Porque é verdade, né? Então, enfim, a gente lembra mais de quem dá resultado. E aqui, para finalizar, eu trago duas fases, né, que Herbert Spencer, filósofo do século XIX inglês, e John Eben, que foi como é que chama, cara? Reitor, foi um reitor, o melhor reitor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, né? E o Spencer fala que o grande objetivo da educação não é o conhecimento e sim a ação, então não é cumulativo, é a aplicação. Então você tem que ter aplicabilidade frente às coisas que você aprende, e que a educação é a habilidade de enfrentar as situações da vida. Então talvez eu tenha trago aqui nesse nosso encontro hoje essa questão de que as habilidades técnicas são importantes, mas existem habilidades que são muito mais importantes do que as técnicas, que não só são responsáveis por parte do seu faturamento more, mas também parte de fazer as coisas acontecerem, de inovação e de melhorar as pessoas e de deixar um legado, porque legado não é o que você deixa para as pessoas, e sim o que você deixa nas pessoas, né? Então essa questão de incentivar as pessoas e fazer elas confiarem nelas mesmas, isso não tem preço nenhum, né? Não é culpa das instituições de ensino superior não dar, é uma crítica nossa, talvez tinha que ter alguma coisa, é uma crítica minha no caso, né? Mas a gente não sai da faculdade quadradão, mas a gente sai fazendo, pelo menos no meu curso, a gente faz muita conta que talvez poderia não ter, né? Mas o que eu quero dizer não é uma crítica também à instituição, porque a educação é de extrema importância para qualquer outra coisa, né? Mas você tem que aplicar, né? Você tem que aplicar e existem coisas mais importantes. O relacionamento é muito importante, são coisas que a gente só aprende na bucha do dia a dia, né? E a gente tem que ter educação, porque ela é a habilidade de enfrentar as situações da vida. Então, esse encontro, é como eu falei, eu planejei ele para a galera da USP, e foi pensada com bastante cuidado, com bastante carinho, né? Foi pensada com muito estudo, né? Eu desenvolvi ela com muito carinho, com muito louvor também, me dediquei muito para fazer. E também para mim é um prazer hoje, eu não sei, não vi em momento algum quantas pessoas tinham assistindo, estão assistindo ainda, mas eu fiz, como eu disse, com muito carinho, e enfim, só de você, se tem alguém, enfim, pessoas assistindo, que assistiram há algum tempo, ou que assistiram até o fim, significa demais para mim, porque só de pensar na possibilidade de contribuir com a carreira de qualquer um de vocês, me dá um arrepio muito grande, porque eu fiz com muito carinho, o propósito foi jogado assim para mim, falou, o Rafa falou, né, abraço pro Rafa, inclusive, falou, Fernando, eu preciso eu quero que você me ajude, eu quero que você vá lá trazer sua experiência. Eu não sou dos mais experientes, como eu falei, isso aqui é uma troca de experiência, eu tô no começo do começo da minha carreira, evoluindo como pessoa também, então só de poder trabalhar aqui com vocês e trazer todo esse tipo de coisa, eu vou guardar essa apresentação para sempre, porque eu acho que era um achievement para mim, assim, foi algo que eu construí, essa apresentação cresceu como uma criança, passo a passo, então é só tentar despertar essa vontade de vocês, essa curiosidade de ver como que as pessoas um pouco mais experientes veem o time, né, tudo hoje são pessoas, então a gente precisa de pessoas, saber engajar elas, saber influenciar elas, sempre com muito respeito, sem passar em cima de ninguém, porque o que a gente acaba plantando, a gente acaba colhendo no futuro. E, pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês, por assistir. E, bom, deixei meu Instagram e meu número, imagino que a maioria das pessoas já tem, né? Deixei esse dia na USP. Eu queria agradecer também todas as pessoas que eu conversei, o Celcinho, meu próprio pai, Luiz Vidal, um orgulho para mim, o William, o João Aleixo, que, cara, pessoas assim sensacionais, o Lélio, o Harold da Bosch, meu próprio Marcelo, professor, enfim, muita gente, o Marcão, que falou de Jesus, o Bruno também, site manager da Bayer, então, enfim, não fiquem bravos se eu esqueci de algum, pelo amor de Deus, mas que conversa boa que eu tive com cada um de vocês, eu vou deixar essa apresentação salva também, enfim, talvez as pessoas podem revisitar quando elas quiserem, e muito obrigado pela oportunidade de poder contribuir de alguma forma com a formação de vocês, significa muito para mim. E é isso, pessoal, vou encerrando aqui, vou fechar a câmera, enfim, e é isso. Muito obrigado mesmo, pessoal. Tenha uma boa noite.